Olá, pessoal, mais uma aula comigo, Manuela, professora de matemática de vocês. A aula de hoje vai ser a primeira sobre a parte de geometria. Nós vamos começar a estudar a parte geométrica da matemática. O assunto de hoje é sobre triângulos, tá? Primeiramente, eu peço que, após o vídeo, vocês façam leitura do livro, tá? Porque tem todo esse material lá no livro, nessas 2 páginas indicadas. Tá? E depois que vocês assistirem esse vídeo, fizerem a leitura do livro, eu peço que façam os exercícios lá no final desse arquivo. Vamos lá. O triângulo. O que é um triângulo, né? Porque a gente começa a falar de triângulo isso, triângulo aquilo, ângulo disso, ângulo daquilo, mas muitas vezes o aluno não sabe nem o que é um triângulo. A definição está aqui. Triângulo é uma forma geométrica plana, né? Fechada e tudo mais. É um polígono. Só que é um polígono com 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos, tá? E aqui nesse desenho vocês têm esses elementos do triângulo, tá? Os vértices, tá? São os pontos de encontro entre os lados de um polígono, tá? E os lados são os segmentos de reta que formam esse polígono, tá? E os ângulos são gerados por 2 lados consecutivos, tá? São essas aberturas internas. Aqui nós temos exemplo de ângulo interno. E o ângulo externo é dado por um dos lados com um prolongamento. Aqui nós temos outro exemplo para demonstrar os elementos de um triângulo. Quais são os vértices? Eu tenho vértice A, vértice B, vértice C. Quais são os lados? O lado AB, que é este aqui. O lado BC, que é este. E o lado AC. Claro, gente, que pode escrever de outra forma. Por exemplo, o lado AB, se alguém chamar de BA, tá certo. O lado BC, se alguém chamar de CB, também está certo. E o lado AC pode chamar de CA. Só lembrar de colocar o traço em cima. Agora, nós temos aqui também os ângulos internos. Os ângulos internos, você pode usar simplesmente os vértices, cada um dos vértices com acento circunflexo. Por exemplo, ângulo A, ângulo B, ângulo C. Ou então você chama como está aqui nesse esquema aqui. Ângulo ABC, o vértice B no meio, com um acento circunflexo. Eu estou falando desse ângulo interno aqui, relativo ao vértice B. BCA. BCA. Estou falando do ângulo interno relativo ao vértice C. Como é que eu sei que é o vértice C? Porque é o C que está com um acento circunflexo, com o chapeuzinho, tá bom, pessoal? Claro que o ângulo ABC pode ser chamado de CBA. O ângulo BCA, que é esse do meio, pode ser chamado de ACB. A ordem das extremidades tanto faz, o meio que não pode mudar. E o ângulo CAB, quem está no meio, né? O A? Então, é esse ângulo interno relativo ao vértice A que estou falando. Esse CAB também poderia ser chamado de BAC, tá bom? E quais são os ângulos externos? São esses ângulos aqui representados pelas letras gregas. Esse aqui igual um peixinho é a letra alfa. Esse parecido com B é o beta. E esse que parece um Y é o gama. Aqui tem uma característica importante do triângulo. O triângulo é o único polígono rígido, tá? Qualquer outro a gente deforma, mas o triângulo não. Mesmo não acontece com o triângulo. Triângulos na construção civil. Aqui eu tenho algumas imagens, tá? Do uso do triângulo, exatamente por essa questão da rigidez, ele é ótimo para fazer estruturas, tá bom? Estruturas de telhados, de pontes, de torres, de transmissão, enfim. Classificação dos triângulos em relação aos lados. Em relação aos lados, os triângulos podem ser equiláteros, isósceles ou escaleno. Equilátero, quando tem todos os lados com o mesmo tamanho. Isósceles, apenas 2 lados com o mesmo tamanho. E nesse caso do triângulo isósceles, que é esse aqui do meio, que só tem 2 lados com o mesmo tamanho e um terceiro diferente, o ângulo lá de cima, que é formado pela abertura entre esses lados congruentes, esse ângulo se chama ângulo do vértice. E esse lado diferente no triângulo isósceles se chama de base. E esses ângulos adjacentes à base são chamados de ângulos da base. E escaleno é esse triângulo aqui da direita, que vocês podem ver que tem os 3 lados, não tem nenhum com o mesmo tamanho. Então, equilátero, os 3 lados iguais. Isósceles, só 2 lados iguais. Escaleno, nenhum lado igual.
E aí chegam os exercícios, eu peço que vocês façam os exercícios com calma. E desejo excelentes estudos a todos. Um abraço a vocês.